Oi, gente. Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês do meu relato de parto, né? Para falar com vocês como foi meu parto, né? Eu fiquei devendo a essa e hoje eu tô gravando com um mês após, né? Para contar como foi, tá bom? Pois é, gente. Então, assim, o relato do parto, né? Tem muita frustração, com medo, é uma situação bem complicada. Todo o processo desse relato que eu vou fazer. Então, hoje eu me sinto bem em falar, em gravar o vídeo, porque talvez em outro momento eu não fosse me sentir tão bem em gravar esse vídeo. Então, vamos lá. Eu vou contextualizar toda a situação, né? Bem, no dia 15 de outubro, eu tinha uma ultrassom obstétrica com Doppler para fazer. E eu fiz, não fiz no local que eu sempre fazia, com a médica que eu sempre fazia, porque a médica estava prestes a ter neném também. E aí eu fui em outro médico muito recomendado aqui, em Fortaleza. Eu fiz essa ultrassom. Ao realizar essa ultrassom, o que foi visto, né? Que Martim já não estava mais ganhando peso, condizente com o tamanho gestacional dele, né? Com a idade gestacional dele. Então o médico sugeriu que eu conversasse com a minha obstetra. Beleza. Aí no outro dia eu tinha consulta, fui, conversei, e a doutora Laura falou, ó, estranho, né? Porque tá tudo tão bem clinicamente. E ela sugeriu que eu fizesse ultrassom agora de semanal, né? Pra poder ver essa questão do crescimento, porque senão a gente teria que interromper a gravidez, né? Fazer uma indução, algo do tipo. E assim eu fiz. Quando foi no dia 22, eu não consegui o mesmo médico, então eu marquei essa ultrassom em outro local. Aí fui fazer e lá a médica de novo. Aí foi no dia 22. Aí a médica que fez, ela falou, ó, o bebê realmente ele não tá mais ganhando peso. E outra coisa, seu líquido amniótico tá diminuindo. Eu sugiro que você vá em uma emergência para realizar a cardiotocografia, ver como tá o coração do bebê e possivelmente já resolver a gravidez, né? Fazer o parto, né? E aí eu entrei em contato com minha obstetra, ela falou, Cíndira, você vai ter que induzir. Então vai na emergência ver, faça o exame, tudo estiver tudo ok, induz para tentar o normal, porque tanto eu quanto minha obstetra, a gente é a favor do parto normal, né? Que é a via principal, toda essa questão. Então eu fui. Só que lá, resumindo, chegou lá até minha pressão tava alta, porque eu tava muito nervosa. Fiz os exames já na tarde, e aí uma médica começou a me atender, depois a segunda médica que de plantão me atendeu, disse que estava tudo ok, que eu pedi pra casa. Eu fui, aí eu tinha consulta no outro dia. Na consulta, a doutora Laura falou, Indira, era pra ter induzido sim seu parto. Agora a gente não pode perder tempo para não cair em uma cesariana, né? A gente tem que correr. E aí, só que naquele dia, ela me recomendou, né, ir pra uma clínica e tal, só que naquele dia não ia dar certo. E aí foi no domingo, eu fui na gastroclínica, aqui em Fortaleza, pra então repetir os exames e fazer essa indução. Bem, aí é que começa todo o processo, né? Quando eu cheguei na clínica no dia 24 pela manhã, o médico que inicialmente me atendeu, ele não estava muito favorável à indução, né? Mas aí eu tinha que repetir os exames, ele falou que se tivesse tudo ok, ele já me encaminhava para outra médica de plantão para indução, porque ele não se sentia confortável. Tudo bem. Eu realizei os exames e aí o que acontecia? Com o exame feito novamente, né? Aí confirmou novamente que o tamanho dele não estava, né, condizendo com a idade gestacional. E o líquido, ele estava diminuindo mais ainda. Em 2 dias, eu diminui mais ainda o líquido. Tudo bem. Fomos fazer a cardiotocografia. A cardiotocografia já desse dia deu uma diferença. O coração de Martim estava batendo normalmente, aí chegava em 160 e descia drasticamente para 80. De 160 já caía para 80. Então, isso já demonstrava que ele estava começando a entrar em sofrimento fetal.
E aí já não dava mais pra ficar aguardando, né? Aí foi que começou todo o processo. Então, gente, em algum momento o vídeo foi cortado, eu não sei o que foi que eu fiz, excluí, enfim. Mas eu falava que no início do processo, né, toda a minha obstetra, a doutora Laura, ela estava o tempo todo em contato com a equipe lá do hospital, da clínica. E assim, eu falei, né, que tinha um médico que acompanhou, ia passar para outro, mas a equipe de manhã saiu, né, do plantão. E aí entrou outra equipe maravilhosa também. E foi aí que começou todo o processo, né, de a médica que me atendeu, a doutora Caterine, ela pegou o exame, primeiro ela olhou, aí quando ela viu a ultrassom, né, com Doppler, aí ela viu que o líquido estava diminuindo bastante, que Martim não estava ganhando peso mais. Aí ela sugeriu aguardar, ver se entrava em trabalho de parto até a 39ª semana. Já estava com 38 e 4 dias. Porque não era recomendado fazer, ela não se sentia confortável em induzir, né, da forma que estava indo. Ela não tinha visto ainda a cardiografia. Quando ela viu, ela se assustou e fez: não, mulher, a gente vai resolver essa gestação agora, porque não dá, pelo cardiotoco não dá. E aí eu desabei a chorar. Eu chorava assim, eu não conseguia parar. Eu chorava, chorava, chorava. E aí ela falou: não, calma, ela me acalmando o tempo todo, doutora Caterine, e falando: calma, vai dar tudo certo, a gente vai fazer justamente para poder resolver e tal. E eu só chorava, né? E o meu choro não era simplesmente porque, não vou realizar o sonho de um parto normal. Parto normal, é obrigatório ser parto normal. Não, porque eu tenho consciência de que uma cesariana, ela é bem-vinda quando ela é necessária, né? Que ela foi feita, né, descoberta por cientistas para salvar vidas, tanto de mãe quanto de bebê. Então eu tenho noção disso. Mas eu morro de medo de cirurgia. Eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida. Então eu estava desesperada, porque inesperadamente eu ia fazer uma cirurgia. Então aquilo ali me deixou extremamente nervosa. E eu só chorava, e eu só chorava, eu só chorava. A única coisa que eu sabia fazer era chorar. Então aí começou todo o processo, né? A médica falou: não, você vai fazer o internamento, né? E direto para a sala pro centro cirúrgico. Aí a Alisson foi no carro pegar as malas, né, de maternidade, enquanto eu abria o internamento. E toda hora chegava alguém lá na recepção da clínica e falava: já tá pronto? Já tá pronto? É pra ela ir direto pro centro, é pra ela ir direto pro centro. E eu, meio assim, né, e eu chorando, continuava a chorar. E todo mundo da recepção me olhando, né, eu continuava a chorar. E aí, por último, quando tava finalizando, chegou mais uma enfermeira, fez: já tá pronto? É pra ir direto pro centro cirúrgico. A mulher fez: não, vou levar pra ela guardar as coisas. Não, é direto pro centro cirúrgico. Aí a recepção, a menina da recepção falou: não, eu só vou levar pra eles guardarem as coisas no quarto e levo direto pro centro cirúrgico. Eu disse: gente do céu, porque tudo correndo assim, né? Aí a gente foi pro centro cirúrgico. No quarto, deixou as coisas. Eu perdi, então a gente não sabia nem o que pegar, o que fazer. E a gente foi direto pro centro cirúrgico, trocou a roupa no centro cirúrgico. Foi tudo muito assim. E eu com vontade de fazer xixi, aí eu não fui mais no banheiro. A enfermeira me deu um aparador na mesa da cirurgia pra fazer xixi até. E aí, quando eu tava lá, pra entrar na sala, eu vi que tinha uma grávida lá, né, sentada na cadeira de roda aguardando. E eu percebi que eu, inclusive, passei na frente de outra cesariana. Então aquilo ali me deixou mais angustiada ainda, né? Que tava tudo corrido, tudo corrido. E aí, passei pra sala. Bem, aí, quando eu cheguei no centro cirúrgico, a Alisson ainda tava trocando de roupa, porque a gente entra no centro, aí prepara tudo, anestesia e tudo, e só depois o acompanhante entra, né, pra acompanhar a cirurgia.
Então, quando eu cheguei na sala, eu fui recebida pelo anestesista, muito educado. Gente, desde quando eu cheguei na clínica, eu fui muito bem atendida. E aí o anestesista chegou, né? Aí falou: oi, Indira, meu nome é Emerson, eu sou o seu anestesista. E aí eu chorava mais ainda, né? Quando eu lembrava anestesia e tal. E ele também, calma, vai dar tudo certo. Começou a me explicar tudo, qual era a anestesia, como ia ser. E eu desesperada, eu disse: não começa nada antes de Alisson chegar, antes do meu companheiro chegar. E aí ele: não, calma, a gente não vai fazer a cirurgia antes dele chegar. Só que esse processo da anestesia e tudo tem que ser, a gente tem que preparar tudo até ele chegar. Aí eu: tá bom. E aí ele me acalmando, me falou passo a passo de cada momento que eu tava fazendo e sempre me acalmando, todo mundo me acalmando. Eu me senti bem acolhida, muito acolhida mesmo, isso foi muito importante. Eu disse que eu ia conseguir falar, né? Mas um mês depois, eu lembrando de tudo, dá um aperto no coração. Mas vamos lá. Bem, aí Alisson chegou. Não, aí antes dela chegar, a médica perguntou se a gente tinha playlist, né? Ou se ela poderia colocar alguma música. E eu lá sem saber, eu disse: eu não sei o que pensar, eu não sei mais nada. Depois disse: não, tem uma playlist, só que eu não sei se ele vai trazer o celular. Aí ela fez: calma, eu vou colocar uma música aqui pra ir acalmando. Quando ele chegar, se tiver com a playlist, vocês põem a de vocês, tudo bem. E aí me prepararam todos, né? Tudo. E aí eu já na maca, já pronta, a anestesia começou a fazer efeito, a Alisson chegou. E aí eu assustada, pensando que eles iam me amarrar, não me amarraram. E aí a Alisson chegou e começou a cirurgia, ele colocou a música, aí no início tava as músicas mais agitadas. Aí eu: não quero essa, não quero essa, não quero essa. Eu quero ouvir Lued, eu quero ouvir Lued. Até que ele conseguiu. E aí, em menos de 10 minutos, a médica falou: Indira, você vai sentir uma pressão. E aí foi quando baixou o pano, né? A cortinazinha. E aí a gente viu o Martim. Tinha nascido. E aí foi aquela coisa assim, aí já foi um mix de emoção com... O medo já tinha saído ali. Era a emoção nesse momento. E aí eu não sabia muito o que fazer, o que falar. E eu chorava, continuava chorando, mas já era emoção. E eu lembro que eu falava assim com o Alisson: ele é lindo, né? Porque ele é lindo mesmo. Mesmo inchadinho ali, eu tava achando ele lindo. E aí ele nasceu, né? De uma forma que eu não queria, mas que eu fui muito acolhida, fui muito respeitada. Foi ótimo, eu tenho que agradecer muito a toda a equipe, né? Que eu lembro bem de doutora Catherine e de doutor Emerson. E aí, então, ele precisou ser aspirado, né? A gente tinha todo o plano de parto, mas aí já a gente não pegou, enfim. Mas eu tinha noção das coisas, né? E Alisson também. Alisson ficou meio perdido na hora. E eu falando: amor, vai pra perto dele pra não fazer nada. Aí a pediatra veio e falou, me acalmou: a gente não vai fazer nada que vocês não queiram, mas eu tô precisando aspirar ele. E Polly, né, a doula já tinha me explicado que em caso de cesárea haveria uma probabilidade de ter que aspirar. Então a aspiração pra mim já tava tranquila ali. Então a médica aspirou ele e depois trouxe ele novamente pra perto de mim, colocou no meu rostinho, rostinho com rostinho. Foi lindo. E aí o anestesista pediu o celular e tirou foto nossa. E depois ele foi para o berçário com a Alisson e a pediatra para fazer as outras avaliações. E eu fiquei lá na mesa para ser, né, terminar toda a cirurgia. E aí eu já acalmei. Eu vi que eu tava viva, que o Martim já tinha nascido, tava bem. E aí eu fui acalmando. E as médicas lá fazendo todo o procedimento, né, restante da cirurgia, fechar camada por camada. E eu me acalmando, eu fiquei
tranquila, que a pediatra me passou muita confiança, muita humanização ali. Eu vi que não iam fazer nenhuma bobagem, né? A gente sabe que acontece muito. Que não iam fazer com meu filho. A Alisson tava lá, sabia de tudo, a gente tinha conversado bastante, tinha estudado bastante. E a cirurgia continuou. E quando terminou, a doutora Caterine veio, falou, Indira, terminamos a cirurgia. Deu tudo super certo. A cirurgia foi ótima. Mas seu filho nasceu, tá ótimo, nasceu ótimo, você foi ótimo na cirurgia, tá tudo certo. Agora vão te levar pro quarto e você vai encontrar seu filho, seu bebê. Tá bom. E aí, aí foi todo aquele processo de levar pro quarto e tal. E eu não tenho que reclamar nunca, assim, de nada, né? Porque foi tudo muito cuidadoso, muito humanizado mesmo. E aí eu fui, né, pro quarto, aí um tempo depois, trouxeram Martim. A Alisson chegou no quarto pra me ver sem Martim. Eu disse, cadê menino? Cadê Martim? Ele, calma, tá no berçário, estão esperando você vir pro quarto pra trazer, já vão trazer ele aqui do lado, calma. Não, vai pra lá, vai ver, espera ele vir, sabe, assim, já bem leoa mesmo, sabe, querendo escutar sua cria, assim. E aí Alisson voltou pra lá, coitado, porque Alisson estava muito preocupado comigo por causa do meu choro, né. Ele ficou sem entender nada, assim, ficou preocupado mesmo. Então ele ficou perdido, coitado, não sabia se cuidava do menino ou se vinha me ver pelo meu desespero. Mas eu já tava mais, ele viu que eu tava mais calma. E aí depois, aí chegaram com o Martim no quarto e aquela coisinha tão linda, e meu coração acalmou. E aí você vê que você fica pensando várias coisas, né? Porque era pra ter induzido, né? Na sexta-feira ia dar tudo certo, o cardiotopo tava ok. Talvez pela quantidade de líquido tava tudo ok ainda, né? Mesmo diminuindo. E as médicas falaram que não. Eu fico, era pra ter ido pra outra maternidade, que seria essa, né? Que eu tive no neném. E você fica pensando várias coisas, né? Poderia ter sido no sábado. Mas depois eu paro e penso, que bom que foi domingo e que foi um cesárea, porque talvez não desse certo, né? A indução. E eu não estaria aqui hoje, ou o Martim não estaria aqui hoje, ou nenhum dos dois estaria aqui hoje. Porque na sexta minha pressão subiu, a indução poderia demorar e aí ele começar a entrar em sofrimento fetal. E tanta coisa que a gente fica, né, pensando. E eu lembrei logo da minha psicóloga, né, dela falava. A gente não pode viver de si, né? A gente tem que viver do que aconteceu e agradecer de que deu tudo certo, né? Que aqui estamos comemorando um mês. Felizes. Sem dormir, mas felizes. Que deu tudo certo. Então, eu só tenho que agradecer. E queria deixar um recado aqui para as pessoas também. Que assim, às vezes a gente quer muito as coisas, né? Por exemplo, eu queria muito parto normal e treinava minha cabeça para um parto cesárea, porque a gente sabe que a possibilidade pode ocorrer sim. Ainda mais eu sendo portadora de lã. E no meio do parto, né, lá das fuças, eu tenho um pneumotórax, então tem que correr para um cesárea, enfim. Mas eu nunca pensei que eu fosse ter de forma cesárea assim, antes de entrar no trabalho de parto, não me preparei para isso. E às vezes a gente escuta situações que a gente agradece por ter o psicológico tá bem, sabe? Porque as pessoas não sabem da sua cabeça, não sabe da sua vivência, não sabe do seu dia a dia, não sabe dos seus sentimentos e às vezes comentam ou falam coisas que ferem,
nos põe em dúvida, mesmo você tendo consciência de tudo. E como você tá bem psicologicamente, você não absorve aquilo e entende, né, que o problema não é com você. Mas tem pessoas, gente, que não aceita a cesárea, não tá bem com a situação e não merece ouvir comentários. Então, nesse primeiro momento, o que a gente precisa ouvir é de ter acolhimento, é de saber se a gente tá bem, se deu tudo certo, se o bebê tá bem. Outras coisas, lá pra frente, se a pessoa puxar o assunto, você até comenta, fala. Mas ainda assim é desnecessário. Então, é um momento muito delicado para as pessoas colocarem em jogo a situação que foi realizado o parto, né, a via de parto, enfim, e colocar em jogo também a forma que você cuida, a forma que você está sendo mãe, a forma que você leva a sua vida, tudo. É um momento que não cabe, né? Então, é preciso ter cuidado, muito cuidado. É isso. Eu não sei se eu tenho mais a falar, não sei se eu lembrei de tudo, mas eu, em resumo, não foi o parto que eu queria, a via que eu queria, mas eu tenho consciência de que a cesariana ela é muito bem-vinda quando necessária. E eu tenho que agradecer a toda a equipe da gastroclínica que me acompanhou, que eu fui, desde quando eu cheguei até eu sair, eu fui muito bem atendida e acolhida. Eu, Martim, Alisson, foram todos perfeitos. E doutora Caterine, muito obrigada. Doutor Emerson também, muito obrigada. Em nome de toda a equipe, que eu não sei o nome. Doutora Laura, minha obstetra, o tempo todo acompanhando. Quando eu saí da cirurgia, ela já sabia que já tinha acabado. Então, muito obrigada também por todo acolhimento, todo acompanhamento. Poli Moraes, a doula, Poli, você sempre, só em falar assim, Poli tá sabendo, eu já me acalmava, porque Poli sempre me acalma. Ela é a calma em pessoa. Obrigada por tudo, Poli. Eu confio demais em você. Obrigada a todos que estiveram comigo, com Alice e com o Martinho, a todo momento. A gente só tem a agradecer.